Olá, aluno, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de planejamento estratégico. E hoje conversaremos sobre formulação da estratégia e também posicionamento. Já estamos em nossa terceira aula e hoje eu, professora Natália, estou aqui mais uma vez para que nós possamos aprofundar os seus conhecimentos dentro destes conteúdos. Me apresentando, eu sou formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em Administração com ênfase em Gestão de Organizações. E hoje estamos aqui para trabalhar mais aspectos do nosso planejamento estratégico. Antes de darmos início, antes de começarmos a nossa aula, o nosso conteúdo, eu quero fazer um lembrete aqui para a gente começar com o pé direito. Nós temos que pensar que o nosso planejamento estratégico, ele possui, 5 etapas. Por quê? Porque ele é um processo combinado. Então, primeiro passo dentro desse processo gerencial, que é o nosso planejamento estratégico, primeiro passo é análise de ambiente interno e externo. Dando sequência, nós falamos bastante sobre definição de diretrizes estratégicas, missão, visão, valores e também definição dos objetivos organizacionais. Então, definindo objetivos, agora sim nós podemos formular estratégia, implementar uma estratégia e controlar uma estratégia, completando as 5 etapas do nosso processo de planejamento estratégico. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre as estratégias formuladas aqui em nossa terceira etapa, que devem ser de acordo com o objetivo já previamente definido, que foi elaborado com base na análise de ambiente externo e interno. Então, hoje estamos pensando em nossa terceira etapa do processo de planejamento estratégico, definindo melhores estratégias para que tudo caminhe bem, para que tudo caminhe ali conforme o previamente planejado. Então, convido você a conversar um pouco sobre o que nós falaremos em nossa aula de hoje. Veja o quadro. Hoje nós vamos conversar e já dar início à nossa terceira unidade de ensino que voou, não é verdade? Está passando bem rapidamente. Então, desculpe, pessoal. Então, aqui para que nós possamos verificar, hoje nós vamos trabalhar competências da unidade. Então, vamos conhecer as técnicas para formular a estratégia, para implementar o controle de planejamento estratégico. E hoje nós temos vários conteúdos interessantíssimos, veja só. Estratégias genéricas de liderança em custos, diferenciação, foco, estratégia competitiva, tipos de inovação, seja radical ou incremental. Vamos falar também sobre as formas pelas quais a organização promove a inovação, seja interna, seja por meio de estratégia de cooperação ou por meio de aquisições. E também vamos falar das estratégias voltadas para a gestão do conhecimento, o famoso Learning Organization, que nós vamos aprender em nossa aula de hoje. E, além disso, conversar sobre os sistemas de informação. Palavras-chave aqui da nossa aula de hoje. Nós temos, então, estratégia genérica de diferenciação, de liderança em custos, de enfoque, ou também chamada foco, estratégias competitivas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de formulação da estratégia e posicionamento, nossa terceira teleaula. E hoje eu convido você a refletir comigo sobre aspectos que vamos abordar dentro do contexto prático. Então, vamos pensar sobre como fazer uma empresa se destacar. E como saber qual a melhor estratégia para cada organização, para cada unidade de negócio. Por quê? Porque existem estratégias específicas para cada momento que uma empresa vivencia. Então, é importante você conhecê-las e aplicar cada uma delas no momento correto. Retomando, visto estes pontos, vamos hoje conversar, então, sobre o nível ali, os 3 níveis de estratégia, especial o nível de unidade de negócios. Vamos conversar também em relação ao nível funcional, pensando em estratégia. Vamos conversar com ali as estratégias de aquisições e cooperação formuladas em nível corporativo e também vantagem competitiva voltada para a inovação. Lembrando sempre, participe, traga suas dúvidas, colocações, exemplos, vivência, fique à vontade, participe. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira teleaula. Estratégias genéricas.
Dentro de todo o nosso planejamento estratégico, é importante, claro, definir boas estratégias para que elas vão ali ajudar a organização a alcançar o seu objetivo. Então, claro, para definir as estratégias, nós precisamos já ter os objetivos definidos. Então, nós podemos vir com as formulações e definições estratégicas. Quais são as estratégias mais adequadas? Onde eu posso me posicionar? Quais são aquelas que de fato fazem sentido para a minha empresa neste momento, neste contexto? Então, pensando em todos esses aspectos, é importante pensar qual momento a empresa está vivenciando. Ela está já estabelecida no mercado? Ela está crescendo dentro do mercado? Ela é uma empresa que busca ali se posicionar de maneira diferente dentro do mercado? Como ela vai se posicionar, qual é a forma que ela vai angariar e conquistar vantagem competitiva? As respostas para todas estas perguntas nós verificamos agora aqui pensando sobre estratégias genéricas. Veja o quadro. Estratégias genéricas, vamos conhecê-las. Para a gente entender melhor, nós temos que compreender que com estas estratégias, a organização ela pode se estruturar de uma forma que ela consiga realizar atividades organizacionais de uma maneira diferente, obtendo ali a sua vantagem competitiva. Então, eu gostaria que você entendesse que elas podem ser utilizadas por qualquer setor, por qualquer nicho de organização, logístico, recursos humanos, gestão ambiental. Ter uma empresa voltada para área logística, professora, a gente tem uma transportadora, pode utilizar. Professora, eu tenho uma empresa aqui que vende produtos gastronômicos, restaurantes, pode utilizar. Todas as empresas. O foco aqui é entender o que vai ser melhor para a sua empresa nesse contexto, combinado? Então, vamos aqui compreender melhor como isso vai funcionar. Primeiro, nós temos que entender que as estratégias genéricas compreendem 3 tipos específicos e nós vamos conhecer cada um deles para que você possa verificar para a sua empresa qual é o mais adequado. Lembrando que estas estratégias podem sim ser utilizadas por qualquer tipo de empresa, qualquer área de atuação que a empresa esteja, qualquer setor, combinado? Independente também do porte. Ah, professora, minha empresa é muito pequena, não precisa. Precisa sim, é importante você utilizar estratégias, seja uma empresa, um microempreendedor individual, uma microempresa pequena, média, grande, internacionalizada, globalizada, pode utilizar a estratégia genérica, combinado? Então vamos conhecer a primeira aqui, se chama liderança de custo. Vamos lá. Quando a organização ela define um posicionamento estratégico que foca na redução dos custos, o que acontece? Para reduzir custos, ela acaba aumentando ali a sua produtividade. Um exemplo disso é quando nós vamos, por exemplo, fabricar muitas peças e o preço de cada peça acaba diminuindo. Um grande exemplo que nós temos aqui é uma empresa que faz tampinha de garrafa, que faz garrafa plástica ou embalagens plásticas. As pessoas produzem grandes quantidades para que o preço unitário, o custo unitário de cada produto fique menor e tenha ali uma margem para conseguir negociar, para conseguir fazer negócios frente à grande demanda, à grande produtividade. Então, cada peça acaba tendo um custo produtivo unitário menor. Combinado? Então, para ter um custo mais baratinho, como uma tampinha de garrafa, uma embalagem ali para uma garrafa, por exemplo, elas são baratinhas. Por quê? Porque elas são produzidas em grande escala. Combinado? Um exemplo que nós temos aqui deste tipo de produto. Mas, claro, também tem pessoas que fazem coxinha para vender, quibe, bolinha de queijo, faz vários salgados, frita ali em quantidade, vende em centos e, claro, fazendo em grandes quantidades, ela consegue reduzir o preço do custo unitário ali, inclusive vende bem, porque tem uma alta produtividade, tem que escoar esses produtos também. Um exemplo também que a professora traz, além deste, que nós temos dentro das atividades cotidianas dos empreendedores, combinado? Porque é lá que a maior parte do planejamento estratégico acontece. Retomando, depois temos também a diferenciação. Como ela vai trabalhar, professora? A diferenciação, ela procura oferecer ao consumidor um produto, um serviço diferenciado, único, que tenha valor para o consumidor
E geralmente aqui são produtos mais caros, são produtos até mesmo do que nós chamamos de mercado de luxo, são provindos do mercado de luxo. Então, um relógio diferente, joias, né? Não que o da professora seja, só um exemplo, viu, pessoal? Joias, colares, algo mais do mercado de luxo, roupas luxuosas de marca, vestidos de festa, ternos de festa para os rapazes, aqueles ternos bem chiques, bem alinhados, não é mesmo? Boa alfaiataria para as meninas também, tem aquela alfaiataria muito alinhada, roupas bem costuradas, de bons tecidos, ou seja, agrega valor. Se agrega valor, a pessoa está disposta a pagar a mais por aquele valor agregado. Então, essa é a diferenciação, seja por uma boa costura, um bom tecido, um bom produto, uma qualidade, uma peça que tem qualidade que você vai colocar no seu carro, na sua moto, algo necessário para você. Então, quando preza-se por essa diferenciação, paga-se por ela, combinado? Celulares modernos, com câmeras fotográficas bem modernas, que a pessoa precisa daquilo para trabalhar, ou então tem o hobby de tirar foto, gosta daquilo, tem diferenciação, tem a qualidade, a pessoa sabe que vai custar mais isso. Combinado? Retomando ao quadro. E por fim temos o foco ou enfoque. Como que ele vai funcionar, professora? Ele pode ser aqui o foco em custo ou foco em diferenciação. A diferença aqui é que a estratégia de foco é mais restrita, é um segmento mais restrito do mercado ali de atuação. Vai atender um grupo específico de consumidores. Por exemplo, uma região, eu quero vender biquínis, quero vender roupas de praia, vou vender para uma região mais quente do país, que sempre vai ter saída. Quero vender sorvete, pensa em uma região mais quente, ou seja, é o foco numa região ou em um tipo de produto específico. Pode focar ali, seja em custo ou diferenciação, mas em um determinado nicho de mercado focado especificamente. E temos o trade-off. A empresa ela tem que fazer um trade-off. O que é isso, professora? É uma escolha estratégia por uma das 3 estratégias genéricas. Sabe por quê? Porque quando a gente escolhe uma só, a gente tem mais foco para trabalhar naquilo, a gente trabalha de maneira mais eficiente. Então, com a estratégia genérica, mais do nosso planejamento estratégico definido, a empresa se estrutura bem para que ela possa, desta forma, gerar bastante vantagem competitiva. Como aplicar estratégias genéricas no dia a dia de uma organização? No dia a dia prático, ali, na hora que as coisas acontecem, como eu consigo, professora, trazer tudo isso que a gente aprende para o dia a dia de uma empresa? Eu tenho um grande exemplo que com certeza vai te ajudar a compreender como isso acontece na prática, porque às vezes a gente acha que vai ser algo muito difícil, muito distante da realidade, mas a teoria se encaixa na prática em muitos momentos de uma maneira simples e muito eficiente. Veja o quadro. Trago aqui uma atividade para explicar melhor como as estratégias genéricas acontecem no dia a dia, porque muitas vezes a gente percebe ela acontecendo, a gente percebe um produto diferenciado, a gente percebe um produto que tem liderança em custo, um produto que trabalha um determinado nicho, que tem foco, enfoque. Então, como isso acontece? Se eu quiser aplicar, professora, como que eu faço? Então, vamos aqui ver este exemplo bem interessante de uma situação hipotética de uma rede de supermercados. Veja só que interessante. Este aqui é o setor que nós vamos trabalhar. E a gente sabe que a estratégia genérica pode ser utilizada em qualquer setor de atuação pelas empresas, combinado? Então, vamos lá. Como assessora interna ali da empresa, de uma grande rede de supermercados, a sua missão será auxiliar o seu comitê estratégico a realizar uma análise do alinhamento entre as estratégias e o posicionamento estratégico da empresa. Professora, por quê? Porque não adianta a minha estratégia caminhar para um lado e o meu planejamento estratégico, o meu posicionamento estratégico for para outro. As estratégias devem estar alinhadas com o posicionamento estratégico, com o planejamento estratégico previamente realizado, porque lá estão os objetivos da organização. Logo, as estratégias devem caminhar para alcançar os objetivos junto ali com a organização como um todo, seguindo, dando andamento ao seu planejamento estratégico, tendo ações pertinentes ao posicionamento estratégico que ela definiu. Indo ao nosso quadro,
Retomando, então, vimos que nós vamos trabalhar com uma grande rede de supermercados. Então, veja só, essa grande rede de supermercados, ela pensou aqui em diferenciação, em buscar inovações, em buscar um posicionamento que chamasse a atenção do cliente. Então, veja só, esta rede de supermercados tem como principal característica reunir qualidade e variedade de produtos com um atendimento mais próximo, quer trazer ali o cliente mais próximo da empresa, que prima, que tem ali o foco no relacionamento com o cliente. Ela também tem um sortimento diferenciado de produtos. Professor, o que é sortimento? O sortimento é a variedade, uma variedade diferenciada ali de produtos e serviços, como consultores de vinhos e queijos. Olha que diferente, além de ser referência em inovação e sustentabilidade. E a gente para e pensa, nossa professora, que diferente aqui o que a empresa fez. Exatamente. O que ela fez? Ela buscou ali um posicionamento que gerasse vantagem competitiva para ela. Então, o que ela pensou? Olha, nós temos um sortimento enorme, uma variedade enorme de produtos aqui. E eu quero divulgá-los, eu quero ter esses produtos diferentes para o meu cliente consumir. Só que, às vezes, um queijo, um vinho, o cliente chegava lá, dava aquela olhada, falava, não sei qual escolher. Tenho medo de gastar, pagar caro em algo e tomar e não gostar, ou um queijo que eu não gosto. Acho melhor não comprar. E a pessoa saía da sessão. Ou seja, deixava de vender. E eles pensaram, por que não, então, auxiliar a pessoa a conhecer mais sobre esses produtos e ter ali, então, um consultor voltado para os vinhos e queijos. Então, a pessoa chegava na sessão, estava ali olhando, o consultor, olá, posso ajudar, fique à vontade, tem algo específico que eu posso trazer para você? E a pessoa podia falar, olha, eu não tenho muito conhecimento de vinho, como é o meu caso, por exemplo, eu chegaria lá e falaria, eu não tenho muito conhecimento de vinho e eu gostaria de gastar de 30 a 40 reais. Você tem alguma coisa aí nesta faixa de preço, né? Ou algo que eu possa conhecer, né? Eu gosto de uma coisa mais suave, né? Pra gente comer num jantar, alguma coisa assim. Ou seja, eu não tenho muito conhecimento, então o consultor me ajudaria nesse caso, assim como ajudaria também os clientes. Olha, queijo, não sei qual que combina, eu também não queria gastar tanto. Tem um queijo nessa faixa de preço aqui que eu possa levar, que seja bacana. E a pessoa te mostra, a pessoa te apresenta. Claro, olha, nós temos essas variedades, são bem interessantes. Inclusive, tem essa daqui na promoção, que o consultor também já pode dar estas dicas da promoção para os clientes. Ou seja, o cliente não teria medo de consumir aqueles produtos diferenciados e consumiria ali algo que fosse do gosto dele, que ele tivesse ali disposto a pagar aquele valor por aquilo, né? Não vai querer um vinho muito caro, gostaria de tomar um vinho ali com um preço mais camarada. E o mercado teria essa opção e o consultor ajudaria ali as pessoas a consumirem algo que, de fato, teria uma experiência de compra satisfatória, que a pessoa pensasse, nossa, que interessante, olha, eu comprei isso aqui para experimentar, gostei, paguei ali o quanto eu podia, o quanto eu queria gastar e foi uma experiência agradável. Então, também o cliente terá esta satisfação naquela experiência de compra. E tudo isso é o que o mercado está pensando para gerar vantagem competitiva no mercado. Retomando ao quadro, veja só. O nosso desafio aqui é identificar a estratégia genérica adotada. E a gente já tem uma ideia, não é? Porque essa aqui está muito diferenciado. E avaliar se o posicionamento estratégico está em sintonia com a estratégia adotada. A empresa quer se posicionar com vantagem competitiva. E a estratégia genérica adotada é a da diferenciação. Ou seja, procura oferecer ao consumidor um produto ou um serviço que é diferenciado, que seja único e tenha valor também para o consumidor, tendo vários preços no qual o consumidor mesmo pode escolher quanto ele quer ali gastar naqueles produtos diferenciados e o mercado tem um consultor para auxiliá-los. Análise das características versus criação de valor para os clientes. Está criando valor? Podemos considerar que para o público consumidor refinado do supermercado, as características citadas agregam valor sim para os clientes, tanto para os já conhecedores desses produtos, quanto para os que estão conhecendo também. Características versus suporte da estrutura organizacional.
Para atender a demanda de produtos diferenciados, a equipe de compras da empresa desenvolve fornecedores especializados, diferenciados, que tragam aqueles produtos ali ao cliente. Portanto, podemos considerar que há sim um alinhamento entre a estratégia que a empresa adotou e o posicionamento estratégico desta rede de supermercados, voltado para a diferenciação, voltado para conquistar uma boa vantagem competitiva e agregar valor também aos olhos dos seus clientes. Estratégias competitivas. Nós também temos vários formatos estratégicos, vários tipos de estratégia para que estejamos aptos a alcançar os objetivos previamente definidos em nosso planejamento estratégico. Essas estratégias competitivas são um formato que as empresas também podem adotar para que elas conquistem aquilo que almejam, aquilo que desejam, aquilo que elas definem como objetivo. Então, é importante conhecer também este tipo de estratégia. Veja o quadro. Estratégias competitivas. Professora, como funcionam essas estratégias? Quero conhecer cada uma delas. Só se for agora, vamos lá. Estas estratégias estão associadas aos movimentos de ataque e defesa realizados pelas organizações, com o objetivo de encontrar uma posição mais forte, mais fortalecida em seu mercado de atuação. Pessoal, aqui, independente do nicho que a empresa atua, independente do porte, você tem que pensar no momento que a empresa vivencia, certo? Às vezes pode ser uma empresa que está começando, que tem um porte pequeno, ou uma empresa que já está estabelecida no mercado, que tem um grande porte. Você tem que pensar no momento que a empresa está vivendo, tá bem? E além disso, quando eu digo, pessoal, ataque e defesa, não é nada de cunho pejorativo. Não é a intenção de atacar ou defender de maneira ilícita, de maneira antiética, de maneira ali que não esteja de acordo com a organização. O foco aqui principal é que possamos entender, compreender que são ali táticas estratégicas. Tática que eu vou ali aumentar a minha parcela de atuação no mercado, ou aquele momento de defesa que a minha estratégia é me proteger mais em relação aos concorrentes dentro do mercado, porque eles estão ali com outras estratégias diferenciadas. Eu também preciso aqui me adaptar neste mercado. Não é nada violento, não é nada de cunho ali que demonstre, que entenda-se algo ilegal. Não, são apenas manobras estratégicas. Às vezes o concorrente tem uma estratégia melhor que a sua e às vezes você tem uma melhor que a dele. Isso é fato e acontece constantemente, mas é importante sempre ter um posicionamento ético, moral e honesto dentro do mercado de trabalho. Fechado? Retomando. Olha só. 5 são as estratégias competitivas e a primeira delas é a estratégia de construção, que eu gostaria de contar aqui o conceito dela a você. Esta estratégia de construção, ela tem esse nome, pessoal, pensa nos nomes aqui na hora que vocês forem memorizar, estudar esse conteúdo. Pensa no significado do nome, já aparentemente ele explica um pouco sobre a estratégia. Então vamos lá, estratégia de construção. Literalmente é construir algo. Então, olha, ela visa melhorar o desempenho de uma empresa por meio da expansão das suas atividades, utilizados para mercados em construção. O mercado está ali crescendo, sendo construído, a empresa também está crescendo junto com o mercado. Estratégia de construção visa ali expandir suas atividades, construir o seu império, construir ali uma empresa forte, fortalecida. Essa é a nossa estratégia de construção. E a de sustentação, ela também é chamada estratégia de sustentação ou defensiva. Ela é utilizada por empresas já consolidadas em um mercado, empresas que já são líderes de mercado, e elas visam proteger a sua posição que já foi conquistada. Então, o foco aqui é defender a sua posição atual no mercado, sustentar a sua posição já conquistada. Depois temos as estratégias de nichos de mercado. Estas estratégias
elas têm aqui o enfoque em um segmento muito específico de mercado. Geralmente são nichos bem lucrativos. Por quê? Porque não estão sendo atendidos por ninguém, logo há demanda. Eles são geralmente ou não atendidos ou mal atendidos pelas grandes empresas já estabelecidas. Logo, são nichos específicos de mercado e, claro, deve-se ter também um diferencial. São nichos que estão crescendo, mas as grandes marcas ainda não estão com os olhos neles. Não os atendem tão bem, como um dia foi ali foi a situação dos produtos sem glúten, sem lactose. Nós íamos no mercado e nós não tínhamos aquele produto. Como houve ali lojas, produtores que focaram nisso, em produtos sem glúten, em produtos sem lactose, em lojas de produtos naturais, e cresceram muito, as grandes marcas olharam, olha, eu acho que nós também deveríamos ter um produto sem glúten, um produto sem lactose, um produto voltado para o público que não pode consumir açúcar. E hoje, quando nós vamos no mercado, nós vemos muito destes produtos, o que anteriormente era muito difícil de encontrar. E o pouco que a gente encontrava era muito caro. Então, aqui também é uma estratégia de nicho de mercado, um exemplo das empresas que atenderam esse nicho e tiveram uma boa lucratividade. Retomando. E na sequência temos a estratégia da colheita. Como assim colheita? É a colheita final, literalmente. Busca alcançar os retornos máximos de produtos que já estão em declínio. Então, o foco é reduzir os custos produtivos para vender esses produtos e o que ganhar ser lucro. Então, esses produtos vão ser retirados logo do mercado e o foco aqui, então, é alcançar retornos máximos, a colheita ali. E, por fim, a estratégia de desinvestimento, ou também chamada eliminação, que é a eliminação do produto ou do serviço do portfólio da empresa e este produto sai do mercado. Então, aqui nós vimos várias modalidades das nossas estratégias competitivas. Como compreender melhor estratégias competitivas aplicadas no dia a dia de uma organização? Como eu consigo trazer isso para o contexto? Como eu consigo aplicar e quais benefícios eu colho aplicando da maneira adequada, da maneira mais eficiente possível? Para pensarmos neste formato, vamos ao nosso quadro. Veja só, aqui em nossa atividade nós vamos pensar em supermercados, combinado? Este aqui será o nosso nicho de atuação. Professor, e o que nós vamos refletir para que nós possamos aplicar nossas estratégias competitivas? Aqui, primeiro de tudo, nós vamos pensar que os supermercados desta rede, eles estão presentes em mais 8 estados brasileiros. Então, tem um grande posicionamento nacional. Mais de 8 estados brasileiros, essa rede ela é bem forte. Sendo que o seu maior número de mercados, de pontos de venda, de unidades de negócios, está localizado no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, de 170 supermercados que a rede tem como um todo, 107 está em São Paulo. Então, mais a metade, bem mais a metade, certo? Então, o que a gente pode pensar aqui? Que esta rede, ela é grande, ela é forte, ela tem bom posicionamento, tanto no estado de São Paulo, quanto em mais 7 estados, totalizando 8 estados no país. O Brasil, nosso país, é um país muito grande, gente. O Brasil é enorme, então para essa empresa estar em 8 estados, ela é grande. 170 supermercados, 107 em São Paulo, ela é grande. Ela tem uma fortíssima atuação nacional, porque às vezes a gente pensa, tá em 8 estados, mas não tá no Brasil todo. Gente, vocês já viram o tamanho do Brasil? Pensa em relação a alguns países da Europa. Se fosse contabilizada, ela estaria em vários países, porque o nosso país é enorme, enorme, lindo, maravilhoso e enorme. Combinado? Então, o que acontece? Essa rede é grande. Essa rede é forte. E ela é líder e referência no mercado de supermercados, que é o setor que ela atua. Então, vamos melhorar essa frase? A rede, ela é líder e referência no setor de supermercados, para não ficar ambíguo.
ela atua como líder no setor, no nicho de supermercados, que oferecem um serviço diferenciado. Olha só, essa rede busca se diferenciar sempre, melhoria contínua. E a maioria dos seus concorrentes são redes de atuação, sim, rede de atuação regional, os mercados menores. Professora, como que eu aplico, então, as estratégias competitivas nisso? Primeiro de tudo, você vai analisar o contexto, que é isso que a gente está fazendo aqui. E no contexto, você vai pegar os detalhes. Esse já é o olhar do planejador estratégico, da planejadora estratégica, tá bom? Ver os dados da empresa, e não são simples dados, são informações. Você vai aqui com um olhar já estratégico e vai começar a pensar, 170 supermercados. 107 em São Paulo, 8 estados do Brasil. O Brasil é grande, já estão em 8 estados. Qual é aqui a relação dela com o seu setor de atuação, com o mercado que ela atua? É líder. Opa, é líder? É líder. Líder e referência. Não só líder, mas é boa, é referência. Opa, por quê? Porque tem serviço diferenciado. A gente já vai compilando informações. Então, no dia a dia, você já vai analisando o cenário. Você já falou, opa, esse aqui é importante, esse aqui também. Então, ela sabe que, além disso, seus concorrentes são redes menores, de atuação regional. Como elas se comportam? Qual é o diferencial delas? Já tem que pensar em tudo isso. O seu desafio, então, será fazer uma análise de qual das 5 estratégias competitivas é a mais recomendada para essa rede enfrentar seus concorrentes. Lembrando que existem estratégias de construção, de sustentação, de nichos de mercado, de colheita e de desinvestimento, também chamada eliminação. Então, é pensando em tudo isso que a empresa vai aqui abrir os olhos para esse ponto. E veja só, a rede ela é líder de mercado e possui presença nacional praticamente. E concorre com redes menores, regionais, que têm ali um atendimento bem fortalecido, né? A humanização, as pessoas se conectam muito em redes regionais. E a empresa também quer trazer isso para ela, porque ela sabe que essa é a maior diferenciação que o seu principal concorrente possui. Então vamos pensar, professor, e a estratégia de construção? A estratégia de construção, ela trabalha em mercados em construção e o setor de supermercados, melhor dizendo, o setor já está estabelecido, então não é de construção. Professora, é de nichos de mercado, um segmento bem específico? Não, porque ela atua com supermercados, né, que é acessível a todos, não é ali algo específico. Pode ter produtos específicos lá dentro, mas não, o supermercado ele tem ali hortifruti, açougue, a padaria, os produtos nas gôndolas ali, os produtos básicos para gente. Então, não é um nicho específico. Professor, é a estratégia de colheita que a gente quer ter retorno máximo do produto e retirar ele do mercado. Não, a gente não quer retirar os pontos de venda dos supermercados ali do seu nicho de atuação. Professor, é desinvestimento ou eliminação para a gente tirar esses mercados do portfólio da empresa para ela ir para outra área. Não, não é o caso, ela é líder, por que ela vai sair do mercado dela? Então, o foco principal, quando a gente vê aqui líder de mercado, a gente mata a charada. Estratégia de sustentação, ou também chamada defensiva. Por quê? Porque ela já é forte, ela é líder, certo? Então, o foco aqui é uma empresa, uma rede já consolidada em um mercado. Ela já é líder de mercado, ela é líder no setor de atuação e o foco é proteger, então, a posição já conquistada. Ela já tem o seu posicionamento consolidado no seu ramo de atuação. O foco, então, é que as empresas líderes de mercado atuem em mercados maduros, como é o caso dela, e ela visa manter, sustentar a sua posição neste mercado, se defender em relação aos concorrentes. E aqui nós percebemos os detalhes e qual a estratégia mais adequada a se utilizar na prática. Chegamos ao nosso momento de interação. Aproveite, participe, traga suas contribuições e também traga os seus pensamentos sobre a seguinte indagação. Veja o quadro.
Você já identificou no mercado empresas utilizando estratégias genéricas? Traga exemplos aqui para gente. Refletindo que as nossas estratégias genéricas, elas são estratégias que nos trazem diferenciação, seja por liderança de custos, ou por diferenciação, ou por trabalhar em um foco ou enfoque específico. Estes 3 pontos. Se você já vivenciou isso no mercado, já percebeu, traga aqui os seus exemplos e também traga as suas dúvidas. Deixa aqui para a gente 3 minutinhos. Já retomo. Aproveita e participe. Então, retomando do nosso momento de interação, fique à vontade para sempre trazer suas dúvidas e contribuições.
a nossa interação pedindo alguns exemplos voltados para as nossas estratégias genéricas, como liderança de custo, diferenciação, foco e enfoque. Produtos voltados para nichos específicos, para regiões específicas, demonstra aí o nosso foco ou enfoque, diferenciação, mercado de luxo, algo que tem mais valor agregado, e também liderança em custos, produtos feitos em grande escala, até mesmo roupas, né, em grande escala, mas com um precinho mais amigável, mais camarada, como costumamos dizer, um produto mais barato. Então, são grandes exemplos que nós temos aqui frente ao nosso conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Estratégias de inovação e também características voltadas aí para as estruturas da inovação. Como produzir algo inovador? Como produzir inovações? Às vezes a gente acha que inovação é algo muito distante, algo, nossa, inovador, uau! Mas também pode acontecer dentro da sua empresa, nas suas ideias, nas suas atividades, porque a inovação vem da mente, das pessoas, das ideias. São as pessoas que produzem inovação. Não são computadores, não são máquinas, mas sim as pessoas. Combinado? Diferenciação, coisas tecnológicas, nós temos provindo dos computadores, mas quem tem as ideias, quem alimenta aquilo com as informações, com dados, entende aquele contexto, produz conhecimento, somos nós, as pessoas. Indo ao quadro, olha só, para entender um pouco disso, nós vamos compreender estratégias voltadas para a inovação. Mas antes disso é importante compreender, professora, todo mundo fala inovação, mas o que é inovação? Inovação ali é o meio pelo qual o empreendedor vai criar um novo recurso, vai criar algo diferenciado, algo inovador, ou vai ali trabalhar algo já existente com o seu potencial melhorado, para reduzir ali fraquezas, para ter um produto melhor. Então, a ideia é criar algo novo, que tenha utilidade, que seja ali aplicável para as pessoas utilizarem, para as organizações utilizarem, para que seja ali algo de fato que agregue valor para o público em geral. Combinado? Então, vamos aqui compreender as estratégias de inovação e as características estruturais da inovação. E agora, compreendendo que existe 3 formas pelas quais as organizações inovam. A primeira delas é a inovação interna. Como funciona esta inovação interna, professor? Aqui é quando a empresa ela visa melhorar seus processos internos, suas rotinas administrativas, seus processos produtivos, seus processos voltados para a negociação ou voltados para a própria organização interna da empresa. Então, a inovação interna mexe bastante na estrutura de uma empresa, melhorar um clima organizacional, reestruturar uma cultura organizacional ou até mesmo trabalhar na melhoria de uma embalagem, de um produto ou serviço oferecido que precise que mudanças internas aconteçam para que os benefícios possam ser colhidos e o valor ser gerado. Então, temos aqui a inovação interna. Combinado? Na sequência, nós temos também o que chamamos de inovação por meio de estratégias de cooperação. São empresas que trabalham de forma cooperativa, certo? Elas auxiliam uma outra. Por exemplo, existe uma empresa que produz ali produtos que você utiliza como sua matéria-prima. E você precisa bastante, compra sempre em quantidade daquela empresa. Então, você trabalha ali com uma aliança para cooperar. Fala, olha, eu compro de você, mas eu preciso desse produto específico, da matéria-prima sendo trabalhada deste formato, e vocês acabam ali tendo estratégias de cooperação. Ou até mesmo empresas do mesmo setor trabalhando de forma cooperativa, uma tem pontos fortes em um aspecto, a outra em outros aspectos, e elas trabalham de forma unida, de forma cooperativa nesse contexto. Ou então, uma empresa que trabalha em produtos complementares ao seu, produtos complementares, por exemplo, refrigerante e pipoca, não é verdade? Então, pode ser ali
que essas empresas trabalham de forma cooperativa para vender estes combos para cinemas, para teatros, para festas, festivais, enfim. São também exemplos de estratégia de cooperação. Inovação por meio de aquisições. Você pode adquirir maquinários, você pode adquirir computadores, pode adquirir tudo. Mas o foco aqui destas aquisições, você pode também adquirir uma empresa que te abastece. Então, você pode adquirir uma empresa tecnológica que você precisa para melhorar seu produto e inovar. Você inova por meio de aquisições, certo? Então, vimos aqui estes 3 aspectos, as 3 formas de inovar. Professora, as inovações têm tipos? Tem, e são 2. E com certeza eu vou explicar cada um deles para você. O primeiro deles é a inovação incremental. Já vem do nome, incremento. Colocar algo para melhorar. Promove melhorias em produtos ou serviços já existentes. Eu incremento, eu trago algo novo melhorado. E também a inovação radical, que eu trago algo inesperado. O desenvolvimento de um novo produto com base em novas tecnologias que até então eram existentes. E foi pelo advento das tecnologias que este produto ou serviço passou a ser possível, combinado? Professora, me dê então aqui alguns exemplos importantes. Vamos pensar aqui na inovação incremental. Professor, o que pode ser incremental? Por exemplo, vamos pensar nos automóveis, não os de agora, vamos voltar no tempo. Pensa lá atrás, nos primeiros automóveis. O que aconteceu? Eles passaram por incrementos durante toda a sua existência, toda a sua jornada, para termos os automóveis, os veículos que nós temos hoje na atualidade. As motos também. Quem lembra lá das motos mais antigas, né? O começo, os projetos iniciais para as motos superpotentes, diferenciadas que nós temos hoje. Foram incrementos ao longo do tempo. Combinado? Então, aqui a gente tem este exemplo que veio na tecnologia voltada para o mundo automobilístico. Carros de corrida, lembra dos primeiros carros mais simples e hoje os carros todos potentes, fortíssimos, com uma segurança protegendo os pilotos? Então, a gente tem aí esses incrementos, combinado? Professor, e a radical? A radical é quando acontece algo que todo mundo olha e fala, por essa ninguém esperava. Olha e fala, nossa, o que é isso? Como assim? Como um dia foi o advento dos celulares com tecnologias Android, tecnologias dos iPhones, por exemplo, que já veio aí a tecnologia iOS, que já veio com aquele contexto que todo mundo fala, nossa, ninguém esperava por isso. Olha quantas coisas faz, olha esses aplicativos, olha como funciona. Algo que foi uma inovação radical pelo advento da tecnologia. Como um dia os carros e as motos foram algo que as pessoas olhavam e falavam, nossa, e a carruagem? Vai de carruagem? Como assim carro? Moto, como assim moto? Então, um momento, o carro, a moto, já foi uma inovação radical e depois passou a ser incremental. Os celulares também foram radicais e agora são incrementais, cada vez com um modelo mais diferenciado e mais inovador dentro desse contexto. Como hoje nós temos os grandes streaming de vídeos para você ver seriado, maratonar, o que acontece? Se eu estivesse há 50 anos e falasse, olha, um dia, 50 anos atrás, um dia nós vamos ter uma locadora na sua própria televisão. É só você passar, escolhe o filme que você quer assistir e dá o play. E você pode assistir esse filme. As pessoas iam olhar para mim e falar, não, acho não, difícil isso acontecer. Mas hoje é uma realidade que nós temos. Então, isso também é um exemplo de uma inovação radical que, ao primeiro momento, cria essa estranheza e admiração ao mesmo tempo. Fala, nossa, que diferente, quero experimentar. E, na sequência, vai trabalhando para ser incrementada, trabalhar na melhoria contínua, ok? Então, temos aí estes 2 grandes exemplos, né? Os tipos, melhor dizendo, os tipos de inovação acontecendo em nossa sociedade. Como compreender melhor as inovações, como produzir inovações e como isso pode ser aplicado na vivência, na prática. Então, vamos para a nossa atividade
ao quadro que a professora traz esse estudo de caso para você. Bem interessante para a gente trabalhar cada um destes aspectos. Vamos lá? Olha só aqui que bacana o conteúdo que nós temos. A grande rede de supermercados que nós vamos considerar aqui, ela se destaca entre os principais concorrentes pelas suas inovações. Opa, inovação? Inovação se destaca, então as inovações são tidas como diferencial competitivo para a empresa, como vantagem competitiva. As suas inovações provavelmente estão sendo muito bem implementadas de forma eficiente, pois faz com que a empresa as utilize, melhor dizendo, as utilize como uma manobra estratégica dentro do seu mercado de atuação, o que é maravilhoso. Então vamos entender como ela faz isso? Das inovações implantadas na empresa, destaca-se aqui o que a empresa chama de personal shop. Uma tradução simples ao pé da letra que a professora traz para você é como se fosse uma compra personalizada, uma compra pessoal e também um sistema que te ajuda a fazer suas compras, como se fosse um personal shop, uma pessoa responsável para te ajudar a fazer as compras. Mas no caso, não é uma pessoa. Como assim, professora? Vamos junto aqui que eu te explico. É uma inovação do conceito de compras, como se fosse um aplicativo, como se fosse ali um sistema que te auxilie, desenvolvido em parceria com uma gigante da tecnologia telefônica. Olha que interessante, elas estão aqui trabalhando em conjunto, elas estão cooperando. Ah, cooperação, exato, mais uma informação para a gente. O seu desafio principal e primordial aqui será identificar, primeiramente aqui, qual é a forma de inovação desta ferramenta que a empresa está utilizando, como diferencial, como diferenciação, como vantagem competitiva, que se chama Personal Shop. E também nós vamos, dentro deste contexto, avaliar se essa estratégia de inovação é a mais adequada para a rede. Será que essa é a mais adequada, professora? Como que isso vai funcionar? Então, para a gente entender, primeiro a gente tem que compreender a ideia do personal shop. Por exemplo, o personal shop ele pode atuar como um aplicativo que você vai no supermercado e muitos supermercados hoje possuem o clube daquele supermercado, onde você deixa ali alguns dados pessoais, claro, todos, respeitando, as leis de proteção, os dados das pessoas, isso é muito importante. Enfim, você oferece ali os seus dados e começa a participar do clube. Tem alguns descontos, tem algumas promoções, você pode participar ali de várias interações que as próprias redes promovem para que você esteja ali. Pode ser, posteriormente, juntar selinhos, ganhar um brinde, ou então você pode ganhar descontos ali na compra, levando 2 ou mais unidades. Enfim, várias táticas, estratégias que as grandes redes utilizam para que os clubes ali funcionem. E o foco do nosso personal shop, claro, você tem ali os seus dados que fazem parte do clube, daquele mercado, e na sua compra, por exemplo, você chegou no mercado e tem um aplicativo e você vai ali fazendo suas compras. Então, o mercado já tem uma ideia do seu hábito de consumo. Vou me utilizar como exemplo. Então, a professora foi ao mercado, falou, olha, chegou o mercado, ela gosta de a cada 15 dias comprar iogurte. Então, você chegou no mercado, abriu o seu aplicativo ali, que já pode ter sua lista de compras, que você gosta de anotar ali, já tem essas facilidades, e você está ali fazendo sua compra, e eles entendem que você gosta de levar, sempre que vai ao mercado, iogurte. Um exemplo, iogurte. Aí ela gosta de comprar iogurte. E fala, olha, aparece uma mensagem, vamos levar um iogurte hoje? Você ainda tem iogurte? Brincando, tendo esse caráter divertido também. Daí você fala, nossa, é verdade, eu gosto sempre de levar iogurte, hoje eu não peguei. Vou lá e pego, falo, não, hoje não quero, tranquilo. Tem ainda lá em casa, tá tudo certo. Então, ele também sabe dos seus hábitos de consumo. Ou vai chegando no fim do mês e fala, ela gosta aqui de sempre levar um pacote de arroz e 2 de feijão para passar o mês tranquilo. Então, pergunta,
você ainda tem arroz e feijão? Ou então pode mandar uma mensagem bem diferenciada. Que tal um prato delicioso de arroz e feijão? Daí você lembra, opa, tem que pegar arroz e feijão. Então, o personal shopper já sabe os seus hábitos de consumo frente a que você passa ali, né, no caixa eletrônico, nos caixas do mercado, que já tem ali no seu, contabilizado nos seus dados ali o seu perfil de compra, os seus hábitos de compra. Então, é um advento tecnológico que pode ali fazer com que a pessoa ela tenha a compra dela e já que está ali dentro do mercado, por que não mostrar as opções? Ou então pode abrir o aplicativo e mostrar ali as ofertas do dia, falar, olha, hoje tem aqui verdura em oferta, hoje tem carne em oferta, peixe em oferta. Poxa, a pessoa já fala, nossa, que bacana, olha só a promoção, vou ali, pego uma verdura, vou ali e falo, hoje é o dia de hortifruti, né, que geralmente os mercados falam, é a quinta verde, a terça verde. Então, você já fala, olha, hoje é dia de levar verdura, de levar umas frutas. Você já vai, pega, de acordo com os seus hábitos de consumo. Ali o aplicativo vai te auxiliando, né? Como se fosse mesmo um personal que vai ali te ajudando, te auxiliando nas suas compras, para que você possa ali consumir todos aqueles produtos e não esquecer de nada, já que você está ali no mercado, ele também não deixa você esquecer, para que também feche vendas ali dentro desse contexto, mas de uma forma muito interativa, muito agradável e sem ser invasivo, sabendo dos seus hábitos de compra e te auxiliando nesse contexto como um personal, no caso um personal shop. Uma compra personalizada ou uma figura, né, de um personal, como a gente tem os personal trainers, né, de academia que te auxiliam, tem o personal shop, que é o aplicativo que vai te auxiliar ali em sua própria compra. Bem pensado. Retomando ao quadro. Então, vistos os nossos desafios aqui, vamos então identificar qual é a forma de inovação do personal shop. A forma de inovação foi operar em parceria com essa gigante das telecomunicações, logo vocês trabalharam de maneira cooperativa, correto? Então, uma estratégia de inovação voltada para a estratégia, né? A inovação produzida pela estratégia de cooperação. E avaliar se essa estratégia de inovação é a mais adequada para a rede. O tipo de inovação é a radical. Por quê? Porque as pessoas não tinham visto isso antes. Nossa, um aplicativo que me ajuda a fazer minhas compras, como se fosse uma pessoa me auxiliando, me lembrando que eu tenho que levar. Gostei, achei muito útil, muito prático. Às vezes a gente está com a cabeça cheia, pensando em várias coisas, passa no mercado rapidinho e tem ali o aplicativo para te auxiliar. Então, foi a criação de um novo conceito de compra e com esta inovação radical que antes não era vista. E lembrando que uma inovação radical é quando a gente desenvolve um novo produto, no caso um aplicativo, com base em novas tecnologias até então inexistentes, que auxilia muito as pessoas ao irem realizar suas compras dentro do mercado. Estratégias baseadas no conhecimento e o Learning Organization. Esse nome é diferente, não se assuste. Learning Organization. Treina aí, se alguém te perguntar, você fala que está estudando, não se assusta, é um nome diferente, mas o conceito dele é muito importante e você vai entender que o Learning Organization é essencial para as empresas na atualidade. Vamos ao quadro Conhecê-lo então? Learning Organization. Olha que nome diferente, professora, que nós temos aqui. Como ele vai funcionar? Como aqui que nós vamos fazer este conceito ser compreendido? O Learning Organization, em uma tradução bem ao pé da letra que a professora traz aqui para você, é basicamente pensar aqui em uma organização voltada para a aprendizagem. É como se fosse um pensamento voltado para o conhecimento como o principal recurso da organização, pensando em uma organização do conhecimento. Learning Organization, uma organização do conhecimento aqui nesse aspecto. Então, o foco do nosso Learning Organization é saber que ela é tida, ela adota
aqui, melhor dizendo, o conhecimento como recurso estratégico. O que é a estratégia da empresa? Para a Learning Organization, é o conhecimento e ponto final. Professora, e quem produz conhecimento? Pessoas. Não tem como fugir. Pessoas produzem conhecimento. Combinado? Ai, professora, mas tem computadores super modernos, tem ali BI, Big Data, professora, tem muita informação. Exato, são dados e informações. Quem produz conhecimento são as pessoas. Como assim, professora? Vamos aqui refletir sobre o aspecto. O que é um dado? Vamos aqui pensar. O que é um dado? Um dado é um fato registrado, tá bem? D de dado aqui, fato registrado. Então, por exemplo, você tem ali informações, ou melhor dizendo, ações que acontecem na sua empresa e você alimenta ali um sistema com dados. Então, são fatos registrados. Depois disso, nós temos as informações. O que são as informações? São os dados contabilizados. São os dados ali alinhados, analisados. Aí a gente tem uma informação. Olha, aconteceram X fatos, X situações na empresa. Por quê? Porque eu compilei os dados, cada fato ali, eu registrei e agora eu tenho uma informação. E depois disso, professora, daí vem o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele vai além das informações. Ele produz um saber que só a informação ali, por si só, não produz. Precisa ser alinhado com a realidade, alinhado com outros cenários, com outros contextos, utilizado o feeling humano, a mentalidade humana para criar um conhecimento, certo? Então, para o Learning Organization, o conhecimento é aqui o recurso estratégico e o conhecimento ele é produzido pelas pessoas. Pessoas criam conhecimento, combinado? Professora, de onde veio esse Learning Organization? Ele veio lá da década de 90 por Peter Senge. E ele criou porque ele tinha essa visão, pensava no Learning Organization como aí um conhecimento provindo das pessoas. Nesse contexto, eu quero aqui trazer para você que alguns pontos importantes aqui sobre o nosso Learning Organization. Existem 4 maneiras aqui da gente converter os conhecimentos. Antes disso, eu só preciso te explicar o que nós entendemos como tácito e como explícito, tá bem? Tácito é adquirido na vivência, ao vivenciar uma atividade ao longo do tempo. Sabe aquele colaborador que está há anos ali na empresa e é aquela pessoa que sabe muito, ele conhece todo o processo produtivo, se você perguntar alguma coisa para ele, ele vai te explicar, alguma situação difícil, ele já vai saber porque ele já vivenciou isso, ele sabe como resolver, ele te ajuda. Sabe esta figura, esta pessoa? Então, esta pessoa tem muito conhecimento tácito. E o explícito? O explícito é o conhecimento por escrito, regras, ali, normas, estatutos da empresa. Então, o explícito é mais formalizado, o tácito é mais da vivência ali das pessoas em um determinado contexto. Combinado? Retomando então, agora sim a gente consegue compreender como nós vamos converter os conhecimentos nesse aspecto. Então, visto que o nosso conhecimento tácito vem da vivência, o explícito é mais formalizado, codificado em regras e mais fácil de transmitir, porque ele está em regras, né? Já está escrito. Então, vamos lá. Primeira coisa, professora, como que a gente começa a converter os conhecimentos? Primeiro, a gente vai socializar, dividir experiências através ali de uma conversa. Isso acontece de maneira tácita, né? Você vai trocando vivências, né? Conversando com as pessoas. Na sequência, trabalha-se a exteriorização. Exteriorização é o diálogo e a reflexão coletiva. Então, você pensa, fizeram isso, que interessante, eu também já vivenciei isso. Então, as pessoas vão ali conversando entre elas, vão trazendo estes conhecimentos, né? Tendo aquela reflexão coletiva, conversando, trocando experiências e
Isso vai se linkando com regras, com estatutos, com a gente fez assim porque estava ali no estatuto, a gente fez assim porque é o protocolo, é o processo principal. Então você acaba combinando isso. Então você acaba ali fazendo com que os integrantes combinem conhecimentos. A gente também faz assim de acordo com ali o protocolo. Então trocam ali estas informações, né, através do conhecimento codificado em regras mais formalizados da empresa. Até que você trabalha a internalização. O pessoal faz assim porque está nas regras. Eu entendi. E você vai internalizando aquilo. Então você internaliza por meio de modelos mentais, de rotinas de trabalho em comum. O pessoal chega nesse horário porque a gente tem horário para entrar, então todo mundo vai chegando aqui mais ou menos 10 minutinhos antes, já vai fazendo a fila aqui para entrar. Entendi. Então você internaliza aquilo por meio de uma rotina que você acompanha baseada em uma regra, em um estatuto. E você internaliza aquilo e conversa com as outras pessoas, troca vivência, troca informação e o ciclo pode reiniciar. Combinado? Você troca ali as experiências entre as pessoas nesse contexto. E para uma empresa ser considerada uma organização do conhecimento, uma learning organization, ela deve ser capaz de entregar os processos que ocorrem em 3 situações: criação de significado, construção de conhecimento e, por fim, tomada de decisão. E aqui a gente compreende como converter os conhecimentos e construir ali uma organização do conhecimento voltada para os conhecimentos tão importantes dentro das organizações. Como entender a importância do conhecimento dentro de uma empresa e como fazer isso se tornar ali algo cultural, rotineiro e importante para a organização em seu andamento cotidiano. Nesse sentido, eu trago um estudo de caso para que nós possamos realizar uma atividade e entender melhor o que está acontecendo ali. Veja só no quadro. Aqui eu trago para você a situação de uma rede de supermercados, que ela possui um sistema de gestão que é voltado para o relacionamento com o cliente, que nós chamamos de CRM. Professora, CRM o que significa? Gestão de relacionamento com o cliente, só que em inglês. Então, ela fica Customer Relationship Management. Combinado? Em português, gestão de relacionamento com o cliente. Foca ali no relacionamento a ser criado com o público-alvo, com os seus consumidores. Combinado? E é importante ter um sistema que faça gestão e permite ali analisar a base de dados. Por quê? Porque imagina ali, a pessoa participa ali do clube deste mercado, tem os seus dados ali, cada vez que ela faz uma compra é computado ali nos dados que ela possui. Então, você acaba tendo uma base de dados do consumo dessa pessoa. No começo do mês ela faz uma compra maior, depois ela faz aqui compras menores só para chegar até o final do mês. Esse é o perfil de compra. Essa pessoa aqui, ela gosta de comprar pouquinho toda semana, nas 4 semanas do mês. Essa pessoa aqui, ela compra bastante sempre. Ou provavelmente ela tem um restaurante, ou ela tem ali uma família grande. Enfim, existe o quê? Dados sobre você, sobre o seu perfil, sobre aquilo que você compra. Essa pessoa mora sozinha, então ele compra sempre de pouquinho e gosta de comprar bastante coisa congelada, ou seja, consumo prático. Então, acaba tendo ali uma base de dados voltada para estes aspectos. Então, nosso desafio aqui é entender, primeiro, como isso acontece e descrever a forma de conversão do conhecimento mais adequada para promover o compartilhamento dos conhecimentos tácitos. Olha só, conversão do conhecimento, professora, passar o conhecimento de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma equipe, isso é organização do conhecimento. É Learning Organization, exatamente. E aqui a ideia é compartilhar os conhecimentos de forma tácita para as lojas da rede, ou seja, dividir ali experiências baseadas nos estatutos, nos regimentos da empresa, como atuar em tal situação,
como atuar frente às regras atuais da empresa, qual deve ser o andamento, a maturidade do comportamento. Então, nós temos aqui a experiência sendo compartilhada das expectativas, das vivências compartilhadas, tá bem? E também explicar os benefícios para a organização gerenciar as suas informações. O quanto isso é rico, o quanto é importante. Por quê? Porque informação é poder. Você pode ali oferecer o melhor para o seu consumidor, porque você tem informações que mostram o que agrada o seu cliente. Então, vamos explicar os benefícios de gerenciar ali a gestão de relacionamento com o cliente e também lembrando que nós vamos explicar a importância do conhecimento tácito. Combinado? Então, é neste aspecto aqui que nós vamos entender melhor o nosso conteúdo da atividade. Então, veja só, é importante refletir que nós temos informações sobre os clientes. Tem clientes que moram sozinhos e fazem um tipo de compra. Tem casais recém-casados que têm outro hábito de compra, de consumo. Tem pessoas que ele faz a compra para a família. Ou então, tem pessoas que é uma mãe que tem filhos e faz um tipo de compra. Você vê produtos mais específicos. Então, você acaba tendo um bom relacionamento com o seu cliente e, no exemplo do supermercado, você conhece o hábito do seu cliente. Tem pessoas que fazem compras grandes porque são famílias grandes, têm bastante filhos e a mãe vem e faz uma compra grande. Ou então, olha, uma pessoa que mora sozinha, faz compras menores, gosta de levar congelados, gosta de levar produtos pré-prontos para facilitar. Tem casais recém-casados que têm um hábito de compra voltado para produtos de tamanho menor, porque são só os dois em casa, por exemplo. Ou então tem pessoas que gostam de comprar produtos específicos, produtos mais gourmet, ou gosta mais das promoções. Enfim, são ali comportamentos, hábitos de compra. É importante entender isso para você ter uma boa gestão de relacionamento com o cliente. Sabe por quê, gente? É aquele antigo comparativo. É muito mais fácil a gente conversar com alguém que a gente já conhece do que conversar com alguém que a gente não conhece, que está ali começando o contato. Fala, olá, tudo bem? Você não sabe o nome da pessoa, você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Diferente de você conversar com alguém que você já conhece, que é um amigo. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, o que fez ontem? As crianças estão bem? Como é que tá seu pai, sua mãe? Enfim. É diferente. Então, você tendo informações sobre o seu cliente, você consegue oferecer o melhor para ele, porque você o conhece. Então, é muito mais fácil aqui a comunicação existir e a empresa estreitar os laços, né? Trazer humanização para a sua marca e também cativar os clientes, com certeza. Retomando ao quadro, vimos o nosso desafio aqui, então vamos pensar em nossa atividade. Como a gente pode, então, aqui, converter os conhecimentos de forma mais adequada para compartilhar o tácito para as lojas da rede. E aqui uma alternativa é a exteriorização, onde a pessoa vai ali trocar informações de forma tácita e vai ali trazer o diálogo, uma reflexão coletiva para, posteriormente, levar ali, converter estes conhecimentos em conhecimentos explícitos, mais formais, codificados em regras. Então, aqui, por meio de um diálogo, de uma reflexão, ali, às vezes, uma palestra, né? Vai conversando com o pessoal, vai fazendo grupos ali para conversar, trocar umas ideias, ou refletir sobre um fator específico, ali deixar com que as pessoas também dialoguem, falem o parecer delas. E aí o conhecimento tácito, ele é convertido em conhecimento explícito. É o momento ali que você vai exteriorizar aquilo que você vivencia e vai falar, olha, a gente vivencia isso baseado aqui no regimento organizacional. Então, como a gente pode aqui atuar de uma melhor maneira? Então, vai explicitando, tirando dúvidas, alinhando. E é um conhecimento que pode ser codificado ou definido em especificações. Depois a gente vai codificar isso, não é mesmo? Para
deixar claro como deve ser ali o andamento, deixar claro como nós vamos ter os processos alinhados, como nós vamos ter os padrões, e você vai ali transformando o tácito em explícito para que seja o mais adequado possível, para que seja o mais eficiente possível para a empresa. Combinado? E o conhecimento tácito, é bom lembrar que ele é pessoal, é a vivência da pessoa. E o explícito, ele pode ser transmitido à organização como um todo, por meio de regras ou especificações. Então, o começo ali é entender a vivência para que aquilo que seja codificado seja de acordo com a realidade, não algo distante. Combinado? E também deixando claro a importância de ter as informações, como a professora falou, é muito mais fácil a gente conversar com quem a gente já conhece. Por isso, nós temos que ter um bom CRM, uma boa gestão do relacionamento com o cliente e também devemos conhecê-lo. Chegamos agora ao nosso momento de interação. Aproveite e traga suas dúvidas, exemplos, vivências, situações ali que você acha condizente com o nosso conteúdo. Fique à vontade para participar e traga também a sua reflexão sobre a seguinte indagação. Aqui é o quadro, veja só. Apresente exemplos de inovações que você viu em empresas ou que implementou em sua empresa ou na empresa que você trabalha. Você viu aí alguma inovação, percebeu algum produto que você consome, algo que você gosta de consumir? Traga aqui suas participações. Vou deixar aqui para a gente 3 minutinhos, combinado? E eu já retomo aqui o nosso momento de dúvidas.
Olá pessoal, estou retomando aqui o nosso momento de interação. Temos várias inovações que a gente pode perceber em nossa vivência na atualidade. Inovações tecnológicas para a área da saúde, para a área dos alimentos, enfim, as que a gente pode perceber no nosso dia, né? Voltados para o entretenimento, como aí os grandes streamings de vídeo, de música, para também a gente aproveitar bastante de filmes. Enfim, a gente percebe as inovações interagindo conosco em nosso dia a dia. Chegamos então ao nosso momento do recapitulando e veja o que nós conversamos em nossa aula. Tivemos a oportunidade de aprender mais sobre as estratégias genéricas, conversamos e aprendemos sobre as estratégias competitivas e também vimos estratégias de inovação, características estruturais da inovação, como inovação incremental e radical, e também estratégias baseadas no conhecimento e conhecemos o Learning Organization, a organização do conhecimento. Foram todos esses aspectos que nós falamos e conversamos em nossa aula de hoje. Leia o seu material, realize suas aulas atividades que a professora montou com carinho para você, combinado? Aguardo você em nossa próxima aula. Fique bem, fique com saúde e até a nossa próxima aula de planejamento estratégico.